Boa noite, mulheres! Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, na tua casa. Conseguimos chegar hoje no pilar familiar. Seja bem-vinda você que está chegando hoje, seja bem-vinda você que já está acompanhando todas as aulas. Nós já estamos chegando na reta final. Faltam apenas mais 2 aulas, do qual nós iremos falar hoje sobre pilar familiar. Amanhã é sobre o pilar empresarial. CNPJ, né, a sua empresa, o pilar empresarial a gente falou ontem. E por último são as vendas, tanto para quem trabalha como CLT, tanto para quem já é empreendedora, já tem o seu negócio, já tem as suas empresas. Então, se você chegou até aqui, não esqueça, dá um like, dá um joinha, compartilha, curte essa mensagem. Se você estiver em outros grupos, participa. Convida essas mulheres o qual você tem participado nos demais grupos, comunidade, aquele grupo da família. Fala, olha, tem uma Bruna aí falando sobre empresa, negócios, família, e tem tudo a ver com você. Tudo que você está passando, ela já passou. E o melhor, você vai ganhar o seu certificado totalmente gratuito, sem investir R$1. A única coisa que você está investindo aqui é o seu tempo. 1 horinha, né? Grava a palavra-chave, anota, tira print. Se você também quiser acompanhar e quiser colocar no seu Instagram, é também @sonhadora_cabral no YouTube, e no Instagram também é @sonhadora_cabral. Então, vamos para a aula. Vamos falar aqui hoje sobre a família. Me diz aí, quem é que tem a família perfeita? Quem é que tem a família perfeita? Me diz, porque eu gostaria de saber quem é que tem a família perfeita, porque família dá trabalho. Família é algo que para a gente construir dá trabalho, mas para ela ser destruída é questão de minutos e dias. Uma família, para ela ser bem erguida, construída, demora demais. Mas aquela família, para ela ser destruída, é muito rápido. Toda destruição é rápido, é em questão de segundos, minutos, dias. Para construir uma casa demora, mas para você colocar ela a chão, destruir, não precisa de muito. Então, o que eu quero deixar, a mensagem de hoje, não é uma imagem de uma família perfeita. É imagem sobre a família. O que você entende sobre a respeito de família? Porque quando a gente pensa em família, a gente já pensa na família que um dia foi o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Um dia foram a nossa família e hoje é a nossa parentela. Hoje, se você já não mora mais na casa dos seus pais, e você é casada, já tem os seus filhos, a sua família, eles são a sua família hoje. O seu pai e a sua mãe se tornam parentela. Por mais que a gente fale, é família, não, é parentela. A partir do momento que você sai da casa do seu pai, tem o seu esposo, os seus filhos, eles são a sua família. E família é algo que a cada dia a gente vai descobrindo e já vê pelos próprios princípios bíblicos. O quanto tem sido difícil manter uma família. Como tem sido difícil você manter um casamento, manter a educação dos filhos, manter o equilíbrio emocional. E eu quero deixar uma mensagem bem especial para você, de uma forma que você possa compreender. Eu vou ler junto com vocês aqui. É algo que eu aprendi. A nossa casa é a nossa primeira empresa. Por isso que eu coloquei lá, empresa 1, família, e empresa 2, que é o CNPJ. A nossa casa é a nossa primeira empresa. Se não conseguimos ter sucesso nela, dificilmente seremos empresários, empresárias, empreendedoras de sucesso. É muito simples. Se eu, Bruna Cabral, não sei cuidar da minha família que eu tenho hoje, o qual é apenas eu e o meu esposo, como é que eu vou cuidar de uma empresa com mais de um funcionário? Como é que eu vou lidar com o aluguel, com os problemas, com dificuldade, com clientes? Porque o meu esposo, eu convivo com ele todos os dias. Durmo e acordo com ele todos os dias. E já é difícil. Como é que eu vou lidar com uma empresa?
A nossa primeira empresa e a maior empresa sempre vai ser a nossa família. A sua família é a sua primeira empresa. Porque se você não está sabendo cuidar da sua família, como é que você vai cuidar da sua empresa? Como é que você vai cuidar dos seus negócios? Então a mensagem hoje é: a sua família, a sua casa é a sua primeira empresa. É o seu primeiro investimento, é o seu primeiro negócio. Então, a partir desse momento, comece a pensar como é que você vai gerenciar a sua casa. Porque a palavra é bem simples, eu deixei inclusive em negrito. A nossa casa é a nossa primeira empresa. E a gente não olha isso. A gente olha como a família é a família e ponto final. Só que a gente nunca quer e pensa, não corre atrás, não faz um curso de como ter uma família equilibrada. A gente faz curso de autoconhecimento, faz curso de estética, de design de sobrancelha, faz cursos de vendas. Mas quem é que faz curso de família? Ninguém. Quem é que vem com o manual de como ser a melhor mãe do mundo? Como ser a melhor esposa do mundo? A gente não tem esse manual. A gente não tem um livro que fala assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que pensar desse jeito, realizar as coisas desse jeito. A gente não participa de nenhum curso explicando sobre a família. A gente não vem com formulário, a gente não vem com as informações falando sobre a família, o que pode acontecer no casamento, o que não pode acontecer. Então, por muitas das vezes, a gente olha a família de uma forma... a gente não valoriza. A gente não valoriza a família. Priorizamos os trabalhos, os negócios, as vendas, os investimentos, mas a gente sempre acaba deixando a prioridade para a família depois. E não equilibra. Por alguns momentos eu inverti os papéis. Eu cuidei muito dos meus negócios, a família estava mais ou menos e o meu eu estava totalmente destruído, estava lá embaixo. E o ruim disso é saber que acontece o tempo todo com a família. Da gente ou priorizar em excesso ou não priorizar em nada. Então a nossa primeira empresa é sim a nossa família, é a nossa casa. Se você hoje é esposa, se você hoje é mãe, comece a olhar a sua família como a sua primeira empresa. Se está difícil de você lidar com a sua família, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil de você lidar com a sua empresa, com o CNPJ. Porque se você for parar para analisar, se você for parar para analisar, o tempo todo nós estamos lidando com gente. O tempo todo nós estamos lidando com pessoas. Se eu tenho dificuldade de lidar com meu esposo, imagina como que eu vou lidar com a minha funcionária. Se eu não sei lidar com a minha sogra, como que eu vou me lidar com um funcionário difícil, com um cliente difícil? Se eu não sei lidar com os meus filhos, como é que eu vou lidar com os demais acontecimentos dentro da empresa? Porque dentro de uma empresa tem muito problema, tem muito documento, tem muito processo. E quando a gente vai analisar todo esse cenário, a gente dá risada, porque eu nunca tinha analisado uma família como um negócio. Mas a família é o maior investimento, é o maior negócio que existe. Tanto que a gente vê o quê? Muita destruição nos lares. Divórcio, separação, traição. A gente vê pais abandonando seus filhos, mães abandonando seus filhos. A gente vê que está faltando o pilar estruturado, uma coluna dentro dessas casas. A família ela é tão especial, ela é tão grande, que cada dia mais elas estão sendo destruídas. Porque as pessoas estão perdendo ali a essência de ter a sua família. Por quê? Porque é difícil. Tudo que é difícil, a gente vê que as pessoas conseguem destruir. A gente vê que as pessoas têm a dificuldade e não persistem, elas preferem desistir. Entre desistir e ficar é muito mais fácil desistir.
É mais fácil eu desistir do meu casamento do que continuar. É mais fácil eu abandonar a minha família do que continuar. Então, por isso que muitas famílias hoje estão sendo destruídas. Quantos filhos estão crescendo sem a presença dos pais? Quantos filhos estão crescendo sem a presença da mãe? Quantos filhos estão crescendo em um lar totalmente de abuso, agressão, vendo a sua mãe sofrendo violência doméstica pelo seu pai? O seu pai agredindo a sua mãe de forma verbal, a pessoa falando coisas pesadas, xingamento, agressão física. Então imagina os seus filhos passando por todas essas situações. Imagina na tua casa como é que está o crescimento do teu filho, como é que está o crescimento da sua família. O que você tem instruído para os seus filhos, para os seus sobrinhos, os netos. Porque a maior base que a gente tem de vida são os nossos pais. São os nossos pais onde tudo começa, onde o ciclo se inicia. É a nossa primeira família. E depois cabe a cada um seguir a sua vida no particular. Então eu quero que você foque nessa mensagem de hoje sobre a família. O pilar principal é a base. Então eu vou ler novamente para vocês. A nossa casa é a nossa primeira empresa. Se não conseguimos ter sucesso nela, dificilmente seremos empreendedoras de sucesso. Provavelmente você nunca pensou nisso, você nunca analisou esse cenário, mas a partir de hoje você vai perceber a sua família como a maior empresa de sucesso. Porque é muito fácil eu ter sucesso lá fora, todos me verem como sucesso, grande, mas e dentro de casa? Como é que está dentro de casa de verdade? Porque ser referência lá fora é muito fácil, mas ser referência dentro do seu lar é totalmente diferente. É outra história, é outra situação. Qual é o legado que você quer deixar? O que você prefere ter sucesso? A sua empresa de sucesso ou a sua família destruída? Mas aqui no pilar familiar você vai aprender a ter ali a sua família estruturada, a sua família de sucesso, para que você também possa ter a sua empresa de sucesso. Vamos lá? Vamos aqui em outra mensagem bíblica que fala exatamente sobre a honra, o qual também nós falamos ontem. Provavelmente você já conheceu, já ouviu falar em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então a nossa missão de vida é honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, independentemente do que tenha acontecido. Ah, o meu pai me abusou, meu pai me abandonou, minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não me ama, eu não conheci minha mãe, a minha mãe tentou me abortar. Tem diversas situações pra gente olhar e pensar assim: como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou honrar alguém se ela mesmo quis me destruir? Porque tem muitos casos onde a mãe compartilha com o filho de que queria abortar, onde o pai abandonou e depois de um tempo aparece. Então imagina, como é que eu vou honrar alguém que me abusou? Como é que eu vou honrar alguém que um dia quis tirar minha vida? Como é que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe se eles nunca falaram que me amam? Como é que eu vou honrar os meus pais se eles não são exemplos de vida? A mensagem do Senhor o tempo todo, ela é clara. Ela não está dizendo aqui a mensagem que se aconteceu ou deixou de acontecer é para a gente honrar ou não. A palavra ela é clara. Honra teu pai e a tua mãe e terás vida longa nesta terra. E lembre-se, em Êxodo 20, no versículo 12, vai ter mais alguns detalhes que você vai poder analisar. Eu deixei aqui só o trecho
para que você foque bem. Porque quantas vezes a gente vê um lar destruído pela falta de uma mãe, pela falta de um pai, pela falta de cuidado. E honrar pai e mãe é uma missão de vida. Só que quando a gente olha em honrar pai e mãe, a gente pensa que a gente deve honrar os erros, a gente pensa que a gente tem que honrar as falhas. Não é sobre isso. Eu não tenho que honrar o meu pai e a minha mãe pelos erros que eles cometeram, pelas coisas que eles fizeram ou não fizeram por mim. Eu tenho que honrá-los. Se meu pai me abusou, eu tenho que honrar. Se minha mãe me maltratou, não, eu tenho que honrar, mas tudo tem limite. Eu não preciso gostar do que aconteceu. Eu não preciso aceitar o que aconteceu. Eu não preciso concordar e falar que a pessoa está certa, não. Tudo tem que ser resolvido, mas eu tenho como obrigação de vida honrar sim o meu pai e a minha mãe. E honrar pai e mãe não é você levar em consideração os mesmos erros, as decisões. Vou compartilhar uma situação comigo, o que aconteceu. Durante a minha adolescência, os meus pais, eles brigavam insuportavelmente. Brigavam muito. Imagina, você crescer no lar onde tem muita briga, onde teve traição, teve engano. Como é que você vai honrar o seu pai se o seu pai traiu a sua mãe? Eu não honro o meu pai pelas coisas ruins que ele fez. Eu honro ele por ele ser o meu pai. Eu honro ele pelo cuidado que ele teve comigo. Por todas as vezes que ele precisou trabalhar para dar o melhor para mim, mas que a ausência dele em alguns momentos me fizeram falta. Mas eu tenho aqui esse princípio de que eu honrei o meu pai, até porque hoje ele não é mais vivo, e eu posso continuar honrando a minha mãe, mas sem querer honrar os erros que ela cometeu, que ela comete, sem precisar ser igual a ela, sem precisar aceitar o que ela quer para minha vida. Eu tenho que ter o respeito, o cuidado, a honra, mas eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso aceitar tudo. A gente confunde muito sobre essa questão de honra. Eu honro o meu pai, eu honro a minha mãe, eu tenho que aceitar tudo. Não. Tudo na vida tem limite. E principalmente essa questão de você honrar. Honrar pai e mãe é algo que a gente precisa também saber entender essa palavra e ter muito cuidado. Porque a nossa geração do passado, ela vem de ciclos negativos, vem de ciclos ruins, onde a gente pensa que o tempo todo a gente tem que continuar com aquele ciclo de escassez, crença limitante, pensamentos ruins. Então isso atrapalha demais. Isso atrapalha o nosso fluir dentro de uma empresa, o nosso fluir na vida pessoal, o nosso fluir para novos caminhos, novos objetivos. Eu não tenho que concordar e aceitar o que meu pai fez com a minha mãe, porque a decisão dele de traição interferiu na minha vida, interferiu na vida da minha irmã, interferiu no meu casamento, porque o tempo todo o cenário que eu via era de briga, não era um cenário de amor, mas isso não significa que eu tenho que ser igual, não significa que eu tenho que honrar esses momentos ruins, esses momentos negativos, eu tenho que quebrar esse ciclo, romper. Porque o cenário que eu tenho que construir na minha casa é um cenário de amor, de compaixão, de honra, princípios, cuidado, respeito, ser a mulher sábia, a mulher virtuosa, tenho que cuidar da autoestima, tenho que cuidar da casa, e cada um no seu papel. Mas o que foi que eu vi na casa dos meus pais? Eu não vi metade disso. Mas cabe a mim decidir se eu vou continuar honrando os erros dos meus pais e das outras gerações até chegar na minha geração. Eu vou continuar com esse ciclo ou eu vou romper? Pegar algo e romper. Decide hoje se você vai continuar honrando a geração de escassez, a geração ruim que você viu do casamento dos seus pais, ou às vezes nem viu o casamento dos pais. Viu a mãe com o padrasto, a mãe com a madrasta e vice-versa. Mas quando eu entendi
que tudo tem um limite para a gente honrar o pai e a mãe, eu falei, eu não quero que esse ciclo esteja na minha vida, no meu lar, na minha casa. Então, honrar pai e mãe não é você pegar as coisas ruins, pegar as crenças limitantes, a escassez, as brigas e trazer para sua vida. Honrar é o seu pai e a sua mãe, sem honrar os erros, sem honrar as escolhas. Quantos filhos estão presos aos problemas dos pais? Tudo que veio na casa dos pais fica assim, ó. O que aconteceu lá vai acontecer aqui. Rompe. Porque senão, se você não romper, quem vai passar por isso é os seus filhos. Se os seus filhos não romper, são os netos que vai acontecer até alguém descobrir e tirar isso. E tudo aquilo que você descobre, aquilo que você precisa ver e romper, é a sua decisão. Porque até chegar na minha geração, eu não sei de toda a geração da minha família, né, da minha mãe, do meu pai, sei um pouco da história. Mas imagina, todo casamento tem a separação. Aí você vai querer isso na sua vida? Você vai querer isso na vida dos seus filhos? Você vai querer isso na vida dos seus netos? Não vai querer. Então isso precisa romper. E cabe a você decidir. Cabe a você decidir se você vai querer continuar com isso ou se você vai querer romper. Eu decidi romper. E quando a gente decide romper, é muito difícil, porque tudo atrai para você continuar naquele ciclo de divórcio, separação, briga, desentendimento. E quando a gente descobre, vai se descolando, vai se desprendendo, porque você entendeu que honrar pai e mãe não é honrar aquela escassez, aqueles problemas. É você honrar o melhor deles. É você honrar toda a expectativa, todo o cuidado. Ah, mas eu nunca fui cuidado pelos meus pais. Nós devemos, do mesmo jeito, honrar o pai e a mãe. Então, que você fique com essa mensagem. Abra na tua Bíblia, sua Bíblia digital. Porque é um princípio. Honrarmos pai e mãe. Respeitá-los acima de todo caos, todo problema causado. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, honrar pai e mãe. Vou aumentar aqui a tela. Acho que foi. Honrar pai e mãe é princípio. E se você está nessa terra, você tem que seguir os princípios. É a lei da vida. Porque todo aquele que rompe o princípio, ele já perdeu. Todo aquele que vai contra os princípios não tem como seguir adiante. Ah, mas tem muito ímpio que faz tudo errado e está prosperando. Mas cada um vai ter o seu dia de falar o que fez, o que não fez, o que aconteceu. Mas faz a sua parte. Se você precisar liberar o perdão para sua mãe, para o seu pai, pelo caos que causou na sua vida, faça isso enquanto há vida. Faz isso enquanto você tem tempo. Deixa as mágoas. A mágoa não faz ninguém florescer. A mágoa faz a gente murchar. Impede o nosso crescimento. Então, cada dia que você estiver aqui nessa terra, honra o teu pai, honra a tua mãe. E vai resolver os problemas. Os seus problemas você deve resolver, não deve esquecer. Vai atrás da sua mãe, vai atrás do seu pai, vai se resolver. Inclusive, quem ganhar o sorteio, né, diretamente com o Sérgio, terapeuta, ele também trabalha com a reprogramação emocional. Ele vai falar muito sobre essa questão de você honrar pai e mãe, dos ciclos da sua família, os ciclos que você deve romper. Ah, mas o que eu vou fazer se o meu pai faleceu? O que eu vou fazer já que a minha mãe faleceu? Tudo pode ser resolvido. Tudo depende da sua mentalidade. Se você quer resolver, eu te garanto que você consegue resolver.
mas vai depender do seu posicionamento. Você precisa estar ali, ó, ligado. Eu quero me resolver com o meu passado, com a minha mãe, com o meu pai que eu não convivi, o meu pai que eu não conheci. Eu nem sei quem é meu pai. Dá para você resolver. Eu te garanto isso. O meu pai faleceu, convivi com meu pai, tive um relacionamento muito bom com ele, independente dos erros. Mas depois que ele faleceu, eu comecei a conhecer alguns protocolos, comecei a entender mais sobre essa questão de terapia, sobre conhecimento. E eu vi quantas coisas ruins eu honrava do meu pai. Até a data que ele faleceu, eu honrava. Eu olhava tudo de uma forma honrando aquilo que não faz parte mais da minha vida. Mas eu fazia isso inconsciente. Mas quando eu entendi que eu estava querendo honrar ele o tempo todo, eu fiz isso aqui, ó. O que estava entrelaçado, eu precisei fazer isso. Porque eu entendi. Enquanto eu não estava entendendo, estava acontecendo, vinha problemas, dificuldade. Mas quando eu entendi que eu não podia honrar ele daquele jeito que eu estava honrando, estava tudo travado. Mas quando eu entendi, as coisas elas começam a fluir. Os posicionamentos, as minhas decisões, a minha mente clareou, os meus olhos começou a ver tudo de forma diferente. Não significa que eu deixei de amá-lo, não significa que eu não tenha saudade do meu pai, de mandar uma mensagem, de ver, de abraçar, de sorrir, mas ele já se foi. O que ele conseguiu fazer, ele fez. O que eu consegui fazer como filha no meu limite, eu fiz. Então, não tem por que eu honrar a data que ele faleceu. Não tem motivo para me querer ficar defendendo ele pelas escolhas erradas, pelas decisões que teve interferência na minha vida. Não tem por que eu honrar, porque meu pai, o meu pai, o meu pai. Eu fazia muito isso. E eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo tudo de forma incorreta. Então eu falei, eu preciso trabalhar isso. Então por isso que eu trouxe principalmente sobre honrar pai e mãe. Tudo tem limite. Honrar pai e mãe tem limite. Até onde eu devo honrá-lo? Até onde eu devo me responsabilizar? Até onde eu preciso cuidar? Tudo tem limite. Então se você estiver honrando pai e mãe de forma errada, rompa com esse ciclo o mais rápido possível. É difícil? É muito difícil. Talvez as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, nossa, você não cuida do seu pai, da sua mãe, você deixou de honrar, você deixou de amar. As pessoas vão te olhar de uma forma bem errada. Mas quando você se liberta, quando você tem ali seu autoconhecimento, quando você sabe quem você é, tudo fica leve. Tudo fica leve. A gente não tem o controle de muitas coisas. Mas quando a gente consegue enxergar a vida como ela deve ser enxergada, a vida se torna justa, como diz o Elton, né? Ele fala, a vida é justa, não injusta. Depende da forma que você vê. Se os seus olhos estiverem sujos, a vida vai ser suja. Mas quando você clareia, quando você limpa, estava tudo na sua frente e você não viu. A terra prometida está na sua frente, mas você não conseguiu enxergar. E agora nós vamos falar sobre papéis invertidos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre essa questão dos papéis invertidos. Quais são os maiores problemas de ter papéis invertidos? Cada pessoa numa empresa tem a sua função, correto? O funcionário que é da faxina, ele cuida da faxina, da limpeza. O funcionário que é do RH faz as funções do RH. O dono faz as funções de dono. O entregador faz a função de entregador. Deixa eu ver aqui, tem muitas funções. O atendente de telemarketing, ele faz a função de atendente, né? Ou ele cobra, ou ele vende. Quando ele está cobrando, ele também está vendendo. Então imagina, se
o atendente de telemarketing precisa fazer a função do administrador. Ele não sabe nada de administração, não sabe administrar nem o seu dinheiro. Ele vai conseguir administrar uma empresa? Isso daria certo ou errado? Daria totalmente errado, é um caos. A empresa afunda em questão de dias, segundo. E a mesma coisa na minha família e na sua família. Como é que eu vou ter o papel de uma mãe se eu não sou mãe? Por que eu vou pegar o papel de irmã mais velha se eu sou irmã mais nova? Por que eu vou pegar o papel de tia? Por que eu vou pegar o papel de pai? Por que eu vou pegar o papel de esposo? Se eu hoje, na minha família, eu sou apenas esposa. Cada um com seu papel, cada um com a sua missão. Não vira confusão, até rimou. Se cada um cumpre o seu papel, não tem como gerar confusão. Quem é esposo vai fazer a função de esposo. A função de esposo é ser o provedor da casa. Se o meu esposo é o provedor da casa, não significa que eu não tenha que ajudar, que eu não tenha que fazer, porque eu tenho a minha parte para fazer dentro de casa. Mas o meu esposo, com base nos princípios bíblicos, com base na história, com base nas passagens, o esposo, ele é o provedor da casa. Ele é o provedor do ambiente, é obrigação dele. Então, não precisa eu como esposa me sentir culpada por eu estar desempregada, por receber menos, por não estar conseguindo emprego. Por quê? A partir do momento em que um homem se casa quando ele é adulto, né? Porque quem casa são pessoas adultas. Criança não pode casar. Se você ainda é um adulto infantil, não case, porque vai dar um caos, um problema na sua vida. E a partir do momento em que teve uma situação onde eu e o meu esposo, a gente inverteu os papéis. Tava um papel totalmente inverso, porque ele tinha um passado de criação com a mãe dele e eu tive o meu passado com a criação com os meus pais. O que eu vi em casa foi totalmente diferente do que o meu esposo viu em casa. Na minha casa, por alguns momentos, eu tive o meu pai morando comigo. Mas depois de um certo tempo, meu pai saiu de casa para viver com uma outra família. Começou a cuidar de filhos que não era dele. Começou a ser pai de quem ele não era pai. E em alguns momentos ele até deixou de ser pai. Isso é difícil. E o que aconteceu? Dentro de casa, a minha mãe precisou ter a postura não só de mãe, mas ela começou a prover dentro de casa. Então alguns papéis começaram a se inverter. Na casa do meu esposo, na criação que ele teve, o padrasto dele batia, agredia, era uma pessoa totalmente estúpida, uma pessoa que não tinha um controle, não tem, né, o controle emocional. Mas porque dentro da família desse homem, teve situações que ele trouxe para a vida dele até os dias de hoje. A mãe do meu esposo, por vários momentos, foi o quê? A provedora. Olha só a bagunça, o caos que acontece na casa dos nossos pais, e todo esse caos, toda essa bagunça nós trazemos para a nossa família, para a nossa casa, para a criação dos filhos, a criação dos netos, a criação dos sobrinhos. Toda bagunça que não é bem resolvida destrói a nossa casa, porque os papéis foram totalmente invertidos. Imagina, ó, nessa imagem que você está vendo, se essas crianças vão começar a fazer o papel da mãe e do pai, vai virar um caos, vai virar uma bagunça. Porque quem é mãe tem que fazer o dever de mãe, cuidar, educar, ensinar, e o pai tem que ser o provedor, o herói, que ele não precisa estar bem o tempo todo, mas ele precisa estar ali, ó, cuidando dos seus filhos, saindo de casa, provendo ali o pão de cada dia para essas crianças. Então, a cada dia, eu fui entendendo que os papéis invertidos, eles se tornam um caos. Mas quando você se reencaixa no seu papel de novo, tudo fica leve. Quando a gente fala em inverter papéis, é um quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça gigante.
Se eu pego uma peça e coloco ela no lugar errado, eu não consigo concluir aquele quebra-cabeça. Já parou para pensar? Se na sua casa, na sua família, tem uma peça fora do lugar, tem uma peça invertida, você nunca vai conseguir terminar de montar aquele quebra-cabeça. Se a sua família tiver qualquer papel invertido, qualquer situação invertida, não tem como, gente. Eu falo isso pela situação que eu vivi dentro da casa dos meus pais. Falo isso pela situação que eu vivi dentro do meu casamento, de inverter os papéis, de ter um lado mais masculino, de querer cuidar, querer prover, querer fazer tudo. E toda vez que a gente quer fazer tudo, a gente traz fardos que não são nossos. O casamento ele fica chato, fica ruim, fica cansativo. E a melhor coisa que a gente pensa é desistir, largar o barco, abandonar o barco, largar a rede. E não é sobre isso. É apenas uma peça que está no lugar errado. Uma peça que está ali, ó, atrapalhando. Mas se você muda a peça, inverte o papel de forma correta, dá tudo certo. Não que vai ser a família perfeita. Mas eu passei isso por 2 vezes. Na casa dos meus pais e hoje na construção da minha família. E a gente entendeu quantas vezes a gente inverteu os papéis e tudo ia dar errado. Tudo ia dar errado, nada fluía. As coisas não fluíam, não caminhavam. Até que a gente foi buscar conhecimento. Até que as informações chegou até a gente pelo nosso posicionamento. De falar, não, vamos fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá insuportável. Do jeito que as coisas estão, não dá para viver. Não tem como eu fazer o papel do meu esposo. Não tem como o meu esposo fazer o meu papel. Não tem como eu fazer o papel da minha mãe. Não tem como eu fazer o papel da minha irmã. Não tem como eu fazer o papel de mãe, de pai dos meus sobrinhos. Eu sou tia, que é a melhor parte. Sou tia. Eu tenho que fazer o meu papel de tia. Sou mãe, eu tenho que fazer o papel de mãe. Cada um no seu papel. Pode ter certeza que o seu quebra-cabeça vai ficar maravilhoso. Vai ficar bem montado, bem planejado, de uma forma que você não precisa carregar peso. Então, se você tiver papéis invertidos, trate de consertar. Tem aquela conversa difícil, tem aquela conversa dolorosa, que é a comunicação. Deixa eu diminuir aqui a tela. Deixar centralizados. Agora foi. Comunicação. Comunicação é algo que eu tinha muita dificuldade e algo que eu estou trabalhando dia após dia. Porque a comunicação em tudo, ela é importantíssima. Tanto para você comunicar as coisas boas, como para você comunicar também as coisas difíceis. Porque sem a comunicação não tem como eu lidar dentro de um casamento. Sem a comunicação dentro de casa, como é que eu vou ter uma comunicação boa dentro da empresa? Se eu não tenho uma comunicação boa com meu esposo, como é que eu vou me comunicar bem com a secretária? Como é que eu vou passar informação para o meu cliente? Como é que eu vou passar as informações para o pessoal da RH? Se eu não tenho uma boa comunicação dentro de casa, as coisas não vão fluir. Ou vai parecer que está tudo bem, mas na verdade está um caos. Então, quando a gente começa a entender sobre papéis invertidos, sobre o princípio de honrar pai e mãe, sobre a questão da comunicação, fica mais leve, fica mais tranquilo. Se você tem algo que o seu esposo ou que a sua esposa não está sabendo lidar, tudo é pela comunicação. Na casa dos meus pais, eu também não tinha muito isso. A comunicação era praticamente algo que não existia, porque o tempo todo era um caos de briga. A comunicação o tempo todo era de briga. A comunicação o tempo todo eram comunicações de uma certa forma agressiva. As comunicações elas não eram claras e objetivas. E o que é que aconteceu na minha casa? Zero comunicação.
onde as coisas não fluíam, as coisas não aconteciam pela falta de comunicação. Mas o bom é que deu para consertar pelo posicionamento da parte do meu esposo e pelo meu posicionamento. Por muitos momentos, a gente vai percebendo que ter uma comunicação clara e objetiva faz toda a diferença. E cada um tem uma forma de comunicar diferente. Cada um tem uma forma de comunicação diferente. Nessa imagem que você pode olhar, você vê a imagem de um senhorzinho, de uma criança e de um senhorzinho segurando ali um relógio. Um dia você é ali muito jovem, uma criança, e no outro dia você já é um senhor de idade, uma senhora de idade. E a comunicação ela é diferente. A comunicação com uma criança não é a mesma comunicação com um adulto, ainda mais com um senhor de idade. Um dia você é muito novo, no outro dia a velhice já bate na sua porta. Mas, aos olhos do Senhor, todos nós somos jovens, somos crianças. E a cada dia a gente vê sobre essa questão da comunicação e respeito. O quão ela é preciosa. Porque sem a comunicação, sem o respeito, não tem como fluir. O respeito e a comunicação, ela está por todos os lugares. O respeito é algo que a gente vai tratando, o respeito é algo que faz parte da gente. É algo que faz parte para que a gente torne o mundo melhor, o nosso dia melhor. O respeito, a comunicação. O tempo todo nós estamos comunicando, seja verbal ou fisicamente. A expressão facial é uma comunicação. As suas vestes é uma comunicação. A sua forma de falar é uma comunicação. O fato de você não falar é uma comunicação. Os seus olhos é uma comunicação. Tudo é comunicação. E uma comunicação bem feita, com respeito, a sua família ela vai explodir de coisas boas. É claro que não tem como não ter um caos na família, né? Não tem como não ter um problema, não tem como não ter uma dificuldade. Mas quando tem o respeito, tem a leveza, tem a lealdade, o respeito, a honra, os princípios, tudo fica leve. Então lembre-se todos os dias que a sua família, a sua geração é a maior empresa que existe. É o maior sucesso que você pode ter na sua vida. Então lembre-se disso, não esqueça. A sua família é a sua maior riqueza. Dentro da sua casa, do seu lar, você tem que saber se colocar apenas no seu papel, ter aquela conversa difícil, ter aquela comunicação e falar, olha, vamos cada um voltar aqui para o seu devido lugar. Vamos cada um voltar para os seus papéis. Devolva o meu papel. Pega o seu papel de volta. Mas lembre-se, o respeito, a comunicação é o caminho. A sua família, se eu falar assim, olha, quanto é que vale a sua família? Sua família vale quanto? Falar o valor de uma empresa é fácil. A minha empresa vale $1 bilhão. Olha só que coisa maravilhosa. Mas e aí a sua família? É um valor infinito. Não tem como você falar, eu quero vender a minha família. Alguém quer comprar minha família? Então, vendendo os meus filhos, alguém quer comprar os meus filhos? Não tem valor, não tem preço, tem valor. É algo que a cada dia a gente precisa valorizar. Por mais que seja difícil. Mas se torna difícil por nossa culpa. Porque a gente não sabe lidar. Então, quando a gente não sabe lidar, quando a gente não vem com manual de inscrição, pode ter certeza que vai ficar pesado. Assim como foi para mim. Casei com toda a experiência dos meus pais. E qual foi a experiência? Ruim, péssima. Não foi uma experiência nada boa. Mas o que a gente faz com as experiências ruins? Ou eu vou repetir o padrão, ou eu vou quebrar o padrão. Eu decidi quebrar o padrão porque eu falei, eu não quero viver o que os meus pais viveram. Eu não quero, porque foi insuportável. Então eu tomei a decisão de me posicionar como esposa, de me posicionar como mulher. Eu não sou perfeita e eu nunca serei perfeita. Mas naquilo que eu tenho observado que eu preciso melhorar,
eu tenho buscado. Não significa que eu vou acertar todos os dias. Não significa que eu serei a esposa ideal, perfeita o dia todo, o ano todo. Não, eu sou falha, não sou perfeita. Mas naquilo que eu percebo que eu preciso melhorar, eu tenho buscado. Naquilo que eu preciso me aperfeiçoar, eu tenho me aperfeiçoado. Naquilo que eu preciso engolir por conta do meu lado dominante, por conta dos ensinamentos que eu tive em casa, por conta das coisas que eu ouvi, que eu presenciei, eu preciso romper todo dia, porque eu não quero continuar no mesmo ciclo. Eu quero romper esse ciclo de uma vez por toda. Mas isso é eu pegar uma pedrinha por dia e tirar da minha vida. Pegar uma pedrinha do que eu vi no casamento dos meus pais e tirar, porque eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu não quero construir a minha família da mesma forma que os meus pais construíram a família deles. Eu não aceito ter a minha família do mesmo jeito. Eu quero uma família melhor. Eu quero uma família ao qual eu e meu esposo serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu te garanto que é muito difícil, mas não é impossível. E aos pés do Senhor tudo fica mais leve. Se o seu fardo está pesado dentro da sua casa, dobra os teus joelhos e fala: Senhor, hoje eu divido esse fardo pesado com o Senhor. Dobra os seus joelhos e fala: Senhor, está difícil sozinha, eu preciso de ti. Senhor, esse fardo está pesado, esse meu papel dentro de casa está pesado. Tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve, eu te garanto isso. Então compartilha com ele esse fardo e tudo fica mais leve. Hoje vocês têm uma missão de colocar na sua lista, na apostila, sobre qualidade nos seus relacionamentos em 2025. Lembrando que quando eu falo aqui de relacionamento, não significa que é apenas relacionamento amoroso, casamento, porque eu sei que tem mulheres que não é mais casada, tem mulheres que nunca casou, mas que já tem aí a sua família, o seu relacionamento. E você pode descrever na qualidade do seu relacionamento em 2025? Por exemplo, como que é o seu relacionamento com a sua mãe, relacionamento com seu pai, relacionamento com alguém que você precisa melhorar, você pode colocar. Por exemplo, no meu, eu coloquei o relacionamento de qualidade no meu casamento. Foi algo que eu coloquei. Tem que assinar, tem que colocar a data que você assinou. E se não couber nessa página, você pode usar o verso também. Então, por exemplo, você hoje está solteira. Eu vou dar um exemplo de uma colega. Ela falou assim, no meu relacionamento eu vou colocar o quê? Porque eu não sou casada, mas eu quero muito uma pessoa na minha vida. Eu falei, coloca também. E aí você vai descrever como é que você quer essa pessoa. Se você tá solteira e quer casar, qual é o homem que você quer? Qual é o homem ideal para o seu dia de hoje? Para a vida que você vive hoje? Descreve como que você quer essa pessoa. Se já tem alguém em mente, coloca o nome. Se você precisa de um sinal, coloca lá. Para mim saber que realmente eu preciso ter um relacionamento com essa pessoa, eu quero receber uma rosa. Quero receber uma rosa branca, um exemplo. Ou quero receber um girassol. Para mim saber se realmente eu tô no relacionamento certo, eu quero um sinal, essa pessoa vai me mandar mensagem, vai me ligar, vai marcar de sair. Isso ajuda muito. E tem alguns testemunhos de pessoas que fizeram isso e que deu super certo. Então, na qualidade nos relacionamentos em 2025, você vai colocar. Se você está solteira, quem você gostaria, como que você gostaria que essa pessoa chegasse até você, qual seria o homem ideal que você gostaria que chegasse na sua vida. Se você é casada, está em conflito, está em situações ruins, se o seu casamento ano passado não foi bom, você vai colocar, eu quero que em 2025 eu tenha um casamento de qualidade. Aí você vai colocar o que você quer melhorar, aonde você quer estar, como é que você quer que chegue até o final do ano o seu casamento.
E eu fui detalhando como que eu quero chegar e melhorar dentro do meu relacionamento, no meu papel. No meu papel de esposa, o que eu preciso melhorar para ter um casamento de qualidade? Lembrando que eu não vou colocar aqui a parte do meu esposo, eu vou colocar a minha qualidade no que eu preciso melhorar, tá? Caso você não queira colocar um relacionamento amoroso, mas você quer colocar um relacionamento... vou colocar aqui que nesse ano de 2025 eu quero ter um relacionamento bom com a minha mãe. Quero ter um relacionamento bom com os meus filhos. Quero ter um relacionamento bom com as pessoas da igreja. São exemplos, tá? E aí você pode descrever o que vai ser de bom, a qualidade em 2025, o que precisa melhorar, quais são as dificuldades que você está tendo para que isso não venha a se repetir e que venha a ter o progresso. Então, você vai analisar o cenário de todos esses demais anos que passou, que você não teve uma qualidade dentro desses relacionamentos e vai colocar. Você precisa ser sincera com você mesma. Não adianta você querer colocar coisas que você não vai melhorar, não adianta você ficar esperando pelos outros, é a sua decisão. O que você vai melhorar para ter esse relacionamento de qualidade em 2025? Lembrando que você vai colocar a sua assinatura de extrema importância. É como se você estivesse levando esse documento para o cartório. Você vai assinar, né, vai preencher, vai analisar, vai assinar e vai colocar a data. Se preencher hoje, melhor ainda. Mas se não, você precisa preencher de alguma forma. E lembre-se, é qualidade. Tem que ser com qualidade. E para a gente encerrar, a palavra-chave de hoje é sobre processo. Tudo que eu vivi, todas essas experiências que eu tenho compartilhado aqui nessa imersão dos 7 passos da pirâmide do sucesso, é processo. Eu não paguei para quebrar uma empresa. Eu não sonhei grande para quebrar uma empresa. Eu não sonhei com uma família grande para viver o que os meus pais viveram. Tudo é processo. E nessa imagem é uma escada gigantesca para chegar na Lua. Imagina o processo para você chegar na Lua, degrau por degrau, para colocar as estrelas. Tá escuro, é a noite, eu preciso subir no céu para colocar estrela por estrela. É um processo. Para você construir uma família na rocha, é processo. Para você ter uma comunicação estável dentro do seu casamento, seu relacionamento, é processo. Criar os filhos é um processo. Ser tia é um processo. Ser esposa é um processo. Ser esposo é um processo. Criar os filhos solo é um processo. Cada um vai passar por um processo que possa suportar. Aquilo que você não consegue suportar, claramente você não vai passar por aquilo que você não suporta, aquilo que você não consegue. Mas se você passou, é porque você suporta. É porque você consegue, para que você seja aprovadíssima. Então lembre-se, a palavra-chave é processo. A nossa vida toda vai ter processo. O nosso chamado tem processo. As lutas é um processo. As vitórias são processos. E não é processo fácil, é processo difícil, mas que eu e você conseguimos suportar. E é engraçado a gente ver essa escada e tem ali uma menininha, provavelmente, subindo para colocar as estrelas. Imagina o processo para subir com uma estrela, colocar no céu, descer a escada, pegar mais uma estrela. Quando ela está terminando com a última, ela vai ter que tirar as estrelas porque já é o sol, já é de manhã. E aí? O processo que você está passando, a situação que você está passando, é porque você suporta. Então não largue a rede, não largue o barco, não abandone a situação, porque você consegue. Tudo isso é um processo, é uma jornada para que amanhã você seja aprovadíssima. E eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza absoluta que você já conseguiu. Você é vencedora, mulher. Você é guerreira. Independente da sua idade,
independente da sua jornada, independente da sua dificuldade. O processo vem porque você é capaz, porque você pode. Deus não coloca fardo que nós não possamos suportar. Ele não coloca processos que nós não possamos suportar. Tudo que eu passei, se eu tivesse visto antes, eu ia desistir, porque eu ia me achar incompetente para aquela situação. Mas aqui eu estou, com toda essa jornada, e você também vai conseguir. E eu já quero declarar para você, mulher de sucesso, que a sua família vai ser o maior sucesso da história. A sua casa, seus filhos, o seu esposo vai ser a maior empresa de sucesso que você já teve. E eu declaro que na tua casa venha ter a paz, venha ter a prosperidade, que todo papel invertido venha cada um se colocar no seu devido lugar. Que cada mágoa, cada ressentimento, sofrimento, angústia do passado venha ser consertada no dia de hoje, para que a sua família, do jeito que está, não dá para ficar, porque ela vai precisar melhorar, vai precisar trocar os papéis, para cada um ficar no seu devido papel, na sua devida função. A sua empresa é o seu maior sucesso. A família que você construiu, que você está construindo, já é um sucesso. Os momentos ruins faz parte da história, mas lembre-se que tudo passa. Pode parecer que não, pode parecer que tá difícil, que não vai passar, que não vai acabar, mas toda dor tem fim, todo processo tem fim. A tua família é uma família de sucesso. Os teus filhos é o caminho do sucesso. O teu casamento é o caminho do sucesso. Mas lembre-se, se posicione e seja uma mulher de coragem. Honre os princípios. Toda dor vai passar, todo caos vai passar, porque nós iremos viver também os dias bons. Nós iremos viver os dias bons, mas nós precisamos também passar pelos dias ruins. E eu declaro que na tua vida vai ter o amor, vai ter o carinho, e que não vai ser apenas de lágrimas amargas, lágrimas salgadas. Vai ser de boas notícias. Tenha ânimo. Tenha ânimo na tua vida, que na tua casa venha ter alegria, que a alegria do Senhor ela venha fazer parte desde o momento que você acorda ao momento de você dormir, e seja grata pela família que você escolheu viver, escolheu construir. Porque as nossas famílias são as nossas decisões de continuar naquele relacionamento ou não. Então, se você decidiu ficar nesse relacionamento, nesse casamento, construir essa família foi a sua decisão. E só cabe a você tomar as decisões, se posicionar e ficar no seu papel. E que a paz do Senhor Jesus ela venha fazer morada do seu dia, na vida dos teus filhos, do teu esposo. E eu te espero amanhã. E lembre-se, entregue tudo nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Mulher de sucesso, eu te espero amanhã. Não esquece de anotar a palavra-chave, de compartilhar, que você vai ter uma noite saborosa, uma noite diferente, uma noite de alegria. A alegria do Senhor é algo que faz parte da minha vida e eu compartilho isso com você. Mais uma vez eu tenho gratidão pela sua vida, de estar aqui até essa hora. Vai descansar, vai dormir e amanhã tem mais.